Acenando para quem está entrando. Legal, legal. Muito bom. Muito bom porque o teatro grego ele é praticamente a base de tudo que conhecemos hoje do cinema, do teatro, até mesmo da literatura, e tem muita base da psicologia, né? Como sabemos, Édipo Rei é uma peça de teatro e até hoje se usa Édipo como um exemplo na psicologia. Não que esteja 100% correto, porque na psicologia a ideia de Édipo é que todo homem quer matar o pai e desposar a mãe. Mas o Édipo original, ele não sabia que era a mãe dele e matou um homem da qual ele não sabia que era o pai. Então é somente uma analogia feita, né? Mas toda peça, todo mito grego, como é próprio dos mitos, ele diz muito mais sobre nossos interiores do que sobre os nossos exteriores. Só esperar para ver se mais alguém entra. Como eu não fiz prévia, é meio de surpresa, talvez não tenhamos tantas pessoas online como em outros casos tivemos. Só dar um tempinho. Caso não apareça muita gente. Mais uma pessoa entrou, deixa eu dar uma acenada. Tudo bom? Só esperar chegar mais uma galerinha. Estamos só atualizando. Vamos falar hoje sobre a terceira peça de Ésquilo em Oresteia, Eumênides. Então já temos 2 pessoas. Quando tivermos 3, 4 pessoas já podemos começar nosso bate-papo. E as pessoas vão entrando na medida que vai passando. Boa noite, boa noite. Boa noite, Davi Sabino, boa noite. Bem-vindo à live sobre a peça Teatro Grego de Ésquilo, Eumênides, a terceira peça da Oresteia. Bom, já temos 3 pessoas. Aproveitando aqui, vou hoje, para relaxar um pouquinho, segunda-feira, não consegui fazer as lives durante a semana que passou, que eu estava de microférias. Então aproveitar aqui para dar uma relaxada, para conseguir engatar, vinhozinho, vinhozinho do Uruguai, que meu irmão me trouxe, marca Sol. E para quem for do Rio Grande do Sul, Girando Sol é uma empresa que eu trabalhei de produto de limpeza do Rio Grande do Sul. Então eu vou tomar um vinho uruguaio para bater um papo com vocês no meu copo da Girando Sol. Boa, Heineken é muito bom também. Cerveja é muito bom e, curiosamente, Heineken é uma das cervejas que sem álcool você pouco não sente a diferença da cerveja com álcool. Alguém acabou de quebrar um copo e eu acho que foi a taça que eu falei para minha esposa não pegar. Tomar vinho. Tenho quase certeza. Mas vamos lá então, vamos começar. Como vocês sabem, eu estou lendo Ésquilo nessa edição. Essa edição ela é muito boa. É muito boa porque a tradução ela tenta manter o ritmo de como foi feito antigamente e ela não é adaptada. Então, eles não facilitam o linguajar. E por não facilitar o linguajar, nos obriga a ler com um dicionário, nos obriga a ler estudando a etimologia das palavras, enriquecendo nosso imaginário, enriquecendo nossa linguagem. O que é fundamental. Muitas vezes as pessoas não conseguem explicar o que sentem e perceber o que o outro sente por carência de linguagem. Como que você vai falar e explicar uma coisa da qual você não tem palavras para descrevê-la? Então nós tentamos usar sinônimos, os sinônimos não são suficientes. Nós tentamos usar analogias e às vezes as analogias não são suficientes. Então buscar literatura não adaptada é uma grande forma de enriquecer o vocabulário. Mas então, vamos lá. Eumênides. O que é então essa peça Eumênides? Eumênides é a terceira parte da peça de Ésquilo, denominada Oresteia, que é a aventura de Orestes depois
da chegada do seu pai Agamenon, né? Como eu falei na primeira, a peça Agamenon descreve a morte do pai Agamenon. Quem tiver interesse no perfil eu explico toda essa trajetória. A segunda parte, Coéforas, da qual as Coéforas são os personagens, o coro ali, as mulheres que acompanham o luto, onde ele encontra o Orestes, a sua irmã Electra. Ele encontra a sua irmã Electra. E agora nós estamos na peça Eumênides. O Orestes já matou a mãe dele, Clitemnestra, já matou o padrasto, né, o padrasto dele, eu não vou lembrar o nome agora. E agora ele está diante das fúrias, das erinhas. Nas erinhas, que são os símbolos da culpa. Elas simbolizam na Grécia Antiga a culpa. Como bem já falei, os mitos eles não tinham como explicar questões metafísicas da filosofia. Então eles usavam os deuses, né? As pessoas acham que mitologia grega era uma espécie de religião, mas foi muito mais. Na verdade, era uma forma de explicarem questões metafísicas, questões psicológicas. Eles utilizavam, inclusive, para explicar fenômenos, né? O raio, a plantação, o nascer do trigo, que é Perséfone. Então, assim, os mitos eles têm essa característica. E aqui, o Orestes ele está de frente com as erinhas, a fúria. Como que começa a peça? A peça começa com a sacerdotisa entrando no templo de Apolo. Pois como eu mostrei para vocês lá na peça Coéforas, onde ele encontra a irmã dele, quem persuade Orestes a encarar o destino dele, a matar a mãe e a matar o padrasto, que já estava determinado por uma maldição na família dele, quem determina isso é Apolo. Apolo persuade ele a matar a mãe, de uma forma que, por Apolo ser o flecheiro, né, eles usam o termo flecheiro, mas a gente usa flecheiro, por Apolo ser aquele que atira a flecha, ele é a reta razão, ele é aquele da qual não usa sentimentos no processo de raciocínio. Ora, minha mãe matou meu pai, eu perdi todos os meus bens, por vingança vou retomar esses meus bens por persuasão do raciocínio desprendido de qualquer sentimento. O Apolo, o raciocínio apolíneo. Então, Apolo persuade a fazer essa situação. Então, ele está no templo de Apolo ajoelhado. A sacerdotisa entra e o que ela vê? Ela vê Orestes ajoelhado com as mãos cheias de sangue e na frente dele ela vê essas figuras sombrias de cabelos escuros, onde os olhos escorre um líquido que seria tipo aquele líquido que escorre dos defuntos, muito assustadora, a ponto que a sacerdotisa sai correndo de 4, né? Correndo de 4 é possível, mas assim, gatinhando muito rápido do templo, descrevendo o terror daquela imagem. E o que simboliza isso? Como eu disse, as erinhas simbolizam a culpa. Orestes está diante da culpa, elas ainda estão dormindo, da culpa recalcada, está interna, está presa, e ele ali dentro do templo de Apolo se apegando a esse pensamento desprendido do sentimento na qual a culpa está dormindo. Nesse instante, quando a sacerdotisa percebe e descreve a presença de Orestes junto às erinhas, às culpas, eis que acontece, ou fúrias, né, também pode ser traduzido como fúrias, né, as fúrias, a fúria da própria mãe que foi morta. Ele fala as erinhas de minha mãe, ele usa o termo cadelas, as cadelas de minha mãe, que são as erinhas, as fúrias, a vingança dela. Surge ali diante de todos o fantasma de Clitemnestra, o fantasma da mãe. E o fantasma começa a fazer um diálogo com as erinhas dormindo para acordá-las. Ou seja, o que é o fantasma da mãe aqui que a gente pode interpretar? É o remorso. Ele rememorando a lembrança de ter assassinado a mãe no processo de despertar dessas fúrias e dessas culpas, né, que estão adormecidas. Vou ler para vocês aqui rapidinho essa passagem, porque é muito interessante, do despertar das erinhas. Deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Espectro de Clitemnestra, né? E ela fala: dorme à vontade. Ela está falando para as erinhas. Que me interessa que vocês durmam, né?
Ou seja, ela está sendo sarcástica. Durmam à vontade. O que me interessa é que vocês estejam dormindo, porque ela quer a vingança, né, do filho. Enquanto no reino dos mortos sou por vós desprezadas, sinto permanente entre as sombras colada em mim a vergonha de ser uma assassina, né, porque ela matou o marido. E ela fala, e ele desaparece como um animal saltando com ligeireza. Quem desaparece? O Orestes. O Orestes desaparece de frente dessas culpas. Então ela começa. O primeiro sinal do despertar das Eríneas é o rosno. Então coloca aqui, rosnido do coro. E ela fala, podes rosnar. Entretanto o homem desaparece e foge. E o coro continua rosnando. E ela, realmente tu dormes demais e não tens dó do meu sofrimento. E Orestes, o assassino da própria mãe, escapa-se. E o coro grita. Ah! E ela diz, o sono e o cansaço fizeram uma sólida conjura para esgotar as fúrias do terrível dragão. Ou seja, ela, quanto espectro, a culpa ali estava tanto tempo, já fazia tanto tempo, que estava adormecido. Esse remorso veio, ou seja, coisas que nós fazemos de errado no passado podem retornar à nossa mente, criando situações problemáticas ao nosso psicológico, do qual, se não refletirmos a respeito, sequer saberemos que diz respeito a um acontecimento, às vezes, num passado até longínquo. Então, deixa eu assinar para o pessoal aqui, Jefferson, John, Juliano, assinar para a galera que está entrando. Então, o coro, a Erínia, o que aqui representado é o coro, né? O coro, que é a mente, e também a voz do povo, ou seja, o povo julgando Orestes, mas também a mente dele, acorda gritando, agarra, 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 atenção, ou seja, é a culpa ali, a fúria de si próprio ali acordando, e o fantasma continua, levante-te, não deixes vencer pela fadiga, amolecida pelo sono, deixa que o teu fígado, uma curiosidade, para os gregos, o fígado era onde continham os sentimentos, não o coração, tá? Então você imagina que há um certo tempo atrás, o desenho da onde continham os sentimentos era o fígado, e a bilis tinha essa representação. Sinta minha justa censura, e sobre o homem exala o teu hálito sangrento, o hálito da culpa, das fúrias, da vingança, da mãe que quer, a mãe interna, o fantasma que quer, do remorso, secando o sopro de fogo que irrompe do teu ventre. E assim o fantasma desaparece, e as Eríneas acordam dizendo, que desgraça nossas, muito tenho sofrido em vão, que atroz, ó deuses, que insuportável tormento, o animal saltou da rede e fugiu, vencida pelo sono deixei escapar a presa. Quem que as culpas deixaram escapar? Orestes. Então, elas vão lá e aparecem num evento extremamente assombroso, né? Elas são terríveis, elas são feias, elas são assustadoras, né? O remorso, quando se transforma em culpa, ele é extremamente assustador, né? O remorso, ele é assustador. Então ela começa a... Oi Marcos, tudo bom? João entrou também, mandar um acenar pra galera. Então o remorso começa a bater na cabeça do Orestes, e o Orestes começa então a buscar alguma solução. E a quem ele vai recorrer então? A Apolo. A Apolo vai aparecer novamente, vai aparecer o defendendo, discutindo então com as Eríneas, que é esse embate entre o nosso sentimento de culpa, o nosso sentimento de remorso, nossos sentimentos de medo das coisas e o raciocínio. Então esse embate entre Flecha e Erínia, tanto que o Apolo fala, olha, saia daqui vocês, Eríneas, porque senão eu vou disparar a minha serpente branca alada. O que é a serpente branca alada? É o arco e flecha. Ele vai atirar o arco e flecha para destruir essa culpa, né? Então você vai utilizar aquele raciocínio frio e calculista para tentar destruir a culpa e levar adiante. E eles vão ficar nesse embate enquanto Orestes está ali, se lamentando por todo o acontecido, mas em nenhum momento ele se nega a essa situação. Nesse discorrer, aparece Atena. Atena, que ela tem uma figura muito importante, que, como sabemos, Atena é a representação da sabedoria, ou seja, ela arquiteta essa dinâmica da psique,
Ao mesmo tempo, ela está demonstrando que alguma coisa está acontecendo ali no nível da polis, da sociedade em si. E o que está acontecendo? No passado, era muito comum os crimes serem vingados. Então, uma pessoa matava outra, que matava outra, que matava outra, porque matou alguém. Então, essas coisas eram intermináveis. E assim ia se percorrendo a situação. As Eríneas defendem, de certa forma, esse tempo. Ela fala assim, bom, se uma pessoa não sentir medo, ela não vai conseguir aceitar as leis, a justiça. O medo educa, o medo tem uma espécie de poder educativo, ele tem uma espécie, ele exerce uma espécie de controle onde garante a saudabilidade da sociedade. Mas a Atena ali está querendo quebrar essa situação. De que maneira? Ela quer que Orestes não seja julgado de uma maneira 880. E ela vai incorporar agora, para fazer o julgamento dele, um júri. Um júri tal qual conhecemos hoje. Ela vai buscar lá na polis pessoas virtuosas que decidirão se Orestes é culpado ou não. Essa peça, além de tudo, ela representa essa transição social da Grécia. O como eles saíram de uma maneira arcaica de fazer justiça para uma maneira de uma justiça onde você tem um júri, onde começa a entrar um processo democrático, onde começa a existir outras figuras que são isentas da situação em si para julgar as coisas fora com o olhar de fora. Atena fala que ela vai buscar essas pessoas, vai fazer esse novo modelo de julgamento e ela vai atrás dessas pessoas, deixando novamente Apolo ali com as Eríneas e com Orestes discutindo. Ali o justiça civilizada, muito bem, Davi, isso aí, muito bem. Uma justiça de maneira civilizada. E ela vai buscar essas pessoas e deixam eles discutindo ali, onde começa a todo momento a Erínia fala, não, porque o Apolo, ele traiu a tradição, traiu os velhos deuses, onde pode um rapaz que matou a mãe sair impune, o Apolo falando, bom, mas ela também não matou, ela também não matou o pai dele? E aí entra um diálogo, né? O Orestes vai chegar um momento que vai falar assim, onde estavas, Erínia, quando foi assassina minha mãe? Você em nenhum momento foi lá fazer justiça. E ela vai dizer, ora, mas matar uma mãe é muito pior do que matar um marido. E aí vai entrar ali uma discussão, Apolo vai fazer ali, como eu falei, essa visão racional, né, tentar usar qualquer artimanha desprendida de sentimento para tentar dobrar. Ele vai falar um absurdo, né, mas que faz sentido por conta do mito de Atena. Ele vai dizer o seguinte, bom, não, mãe não é maior que o marido, não é maior que o pai, porque não necessariamente todos nascem de mãe. A mãe, ela não é aquela que gera semente, não é aquela que põe a semente, que põe a semente é o pai, né? E a mãe, ela só é a que gera, mas não aquela que fecunda. Então, quem é maior, quem fecunda ou quem gera? E aí cria aquela situação, ele fala, veja Atena não foi gerada, não teve esse processo, ela saiu direto da cabeça do pai. E para Atena faz sentido, porque de fato ela reconhece que ela saiu de uma porrada da cabeça do pai. Só que ali é uma visão completamente fria e calculista, um aspecto completamente simbólico, não pode ser levado para uma questão social aí, essa discussão. A Atena volta e determina que o julgamento deverá começar. E ela fala uma coisa, bom, se der empate, eu desempatarei. E se eu desempatar, eu vou desempatar a favor do Orestes. Por quê? Porque o rapaz matou a mãe, mas a mãe tinha matado o pai. E tanto que ele fala, olha, foi um duplo assassínio. Por quê? Porque ela matou um marido e matou um pai. Então ela matou nessa figura duas pessoas, né? E esses argumentos vão acontecendo, né? Essas tentativas de discurso na medida que o júri vai observando para dar o decreto, né? Se Orestes é culpado ou não. O júri determina, chega num empate, Atena vai lá, como sabemos em Roma, Atena é Minerva, por isso o termo voto de Minerva. Atena vai lá e diz, bom, Orestes está absolvido. Bom, Orestes então sai muito, até que bem dessa situação. Ele fala para Atena, bom, muito bem, agora que você determinou essa justiça civilizada,
saiba que agora, dentro da minha terra, jamais invadirei a sua e protegerei você sempre que precisar, conte comigo, serei meu amigo. E bom, acabou. Orestes está absolvido. Agora a grande discussão é entre as Erinhas e Atena. Porque as Erinhas, elas ficam indignadas. Indignadas, né? Vou até trazer aqui algumas partes interessantes que elas vão colocar. Aqui essa parte é legal que eu pulei, que é o momento que as Erinhas, né, que agora, quando elas acordam, elas correm atrás, né? Porque o Orestes, esqueci de falar, quando ele estava no templo de Apolo, que ele percebe essa situação, Apolo fala, ó, corra, vaza para Atena, vaza lá pro templo de Atena, abraça as pernas dela, ou seja, abraça as pernas da sabedoria, porque essa razão fria e calculista desapegada da sabedoria, não vamos ter força suficiente, vai lá e se agarra. Quando as Erinhas correm, elas vão atrás, atravessam o oceano para achar ele, e elas encontram e ele fica extremamente assustado. E vamos lá, vou achar para vocês aqui. Ó, essa parte também é muito legal, que ela assim, quando ela tá contando sobre como acontece essa dinâmica, né, da Erinha buscando essas pessoas para julgar, para culpar, para atormentar. Ela fala assim, vamos, né, o coro, né, são várias Erinhas falando entre elas mesmas, vamos, dancemos em roda, pois queremos erguer um canto de horror, dizendo como nosso bando atribui aos mortais a sua sorte. Julgamo-nos retas administradoras da justiça, porque para elas a justiça é a consciência julga também, né? A vingança julga. Então, e quando um homem apresenta as mãos puras, jamais atinge nossa ira. Por que elas descem em roda, né? Primeiro que elas estão representando aqui a consciência. Quantas vezes, diante de um remorso, diante de uma culpa, a sensação não é exatamente essa, né? De que aquelas coisas estão girando e a gente não consegue, para onde a gente olha, nós nos defrontamos com nossas culpas, com nossos remorsos, e por isso elas rodopiam, né? Elas não estão aqui na frente, essa culpa ela gira. Ela fala, ó, mãe noite. Por que mãe noite? Porque ela é filha, ela é da descendência do Tártaro, que vai ter a noite, porque o Tártaro são as camadas inferiores, da onde estão os nossos sentimentos, os nossos sentimentos de depressão, de angústia, etc. E a noite tem sempre esse simbolismo de algo que te puxa para algo obscuro, né? A floresta nos contos, né? Nos contos de fadas, a noite ela sempre tem essa coisa do leva para o mal, né? Um mistério obscuro. Então, elas são filhas da noite, que me gerastes para castigos dos que vêm à luz e dos que já perderam. Mas sobre nossa vítima se ergue este canto, e é loucura, que é delírio, onde se anula a razão. O hino das Erinhas que acorrenta as almas. Mas, ora, culpa não anula a razão? Remorsos não acorrentam as almas? Percebam que aqui o mito ele é mais do que um teatro, que uma história sobre uma questão da justiça civilizada. Tem todo um aspecto psicológico por trás aqui, né? E ela fala, ao criminoso, ao cair, não sabe que cai, dominado pela cegueira que o enlouquece. Tão densa é a noite que a sua mancha, pairando sobre ele, derrama. Né? Nossa culpa, novamente, que eu falei que ela desce girando. E ela fala, saltando vigorosamente para o céu, nossa inteligência, do alto deixo cair meu pé, sobre os culpados, que faz vacilar mesmo os mais velozes e os submetes a uma insuportável desventura. Pô, mas pensem bem, a sua inteligência está aqui, você está com remorso e está com culpa. A culpa não sobe ao nível da nossa inteligência e esmaga tudo isso? Ofusca nossas decisões? Pois bem, é exatamente isso que está sendo dito. Exatamente isso que está sendo dito. Só fazer um paralelo aqui, esse é um dos motivos pela qual é tão importante o sacramento da confissão. Porque ao confessar, você está limpando esse pé que esmaga a sua inteligência. E aqui ela fala que no tampa o sol, que o sol a gente sabe que representa a sabedoria. E assim vai, né? Aí vai a parte que Atena tem o julgamento e Orestes sai então absolvido dessa situação. E eis que então aqui eu ia falar sobre a discussão, né? A discussão que a Atena vai ter depois, que
é determinado que Orestes é inocente. Olá, Rodrigo, deixa eu acenar para mais um. E o Cleiton também acenou, deixa eu acenar para o Cleiton também. Opa, não foi? Não está ainda. Então ela fala, a Atena fala, este homem está absolvido do crime de morte, o número de votos é igual para ambas as partes, então assim ela determina que ele é inocente. Orestes vai falar que vai proteger a cidade, vai estar ali, e aí entram as Erinhas. Eu, humilhada e infeliz, farei pesar sobre essa terra a minha cólera. Hei de vingar-me, destilando do coração as gotas de veneno, sim, de veneno que hão de tornar tudo estéril. O que as Erinhas estão falando? Beleza, vocês venceram. Mas o remorso está aqui dentro ainda, filho. Se você não resolver essa situação, eu vou voltar. E vou voltar pior. Só que a Atena é sabedoria, né, gente? Sabemos disso. Ela vai ter que dar um jeito. E olha aqui o exercício de psicologia. Como lidar com a culpa. Como lidar com essa situação. E a Atena fala, se não quiser ficar, né, a Atena fala, bom, já que você quer atacar a gente, faça o seguinte, vem morar na nossa terra. Mora conosco. Não precisa atacar a gente. Mora conosco. Eu prometo que as pessoas aqui dessa polis irão adorá-la. Irão pedir seu auxílio. E você deixará de ser essa deusa malquista para se tornar benquista. A Erinha começa a ficar assim, bom, pera, isso me parece interessante, né? Eu que lá vivia no submundo, ninguém lembrava, não tinha muita importância. Eu era vista como algo de segundo plano, parece que a Atena está fazendo uma proposta boa. Aí ela fala, mas Atena, você quer me levar para lá, né? Que honras então me esperam? A Atena fala, nenhuma casa prosperará sem ti. E a Erinha fala, você me dará esse poder? E a Atena fala, vamos apoiar-te naqueles que te respeitarem. E ela fala então a Erinha, sinto-me dominada pelo teu encanto e renuncio à cólera. Nesse instante que a Erinha renuncia à cólera, é aí que o nome dela se torna Eumênides. Que as Erinhas passam a se chamar Eumênides, são rebatizadas. Por quê? Porque as Eumênides significa benevolentes. A benevolência. Então o que essa parte final está dizendo? Ora, se você tem uma culpa, um remorso, você tem que tomar consciência. Não é só a visão fria, o frio calculista de Apolo, capaz de vencê-la. Você vai ter que se apegar à sabedoria. E a essência da sabedoria diante da culpa, de um remorso e de um erro, é aceitar que você é culpado e fez aquilo. É confessar-se diante de si, diante daquele que você fez o erro, diante de Deus, não importa, diante de um psicólogo. É você fazer uma confissão sincera daquilo que você fez. É aceitar sua condição de pecador, de culpado, de errado. É aceitar essa condição. E levar para a morada da sabedoria. Trabalhar ali. Como? Pela benevolência. Fazendo bem, então, àqueles que você causou mal de alguma forma. Então, na tradição cristã, vai dizer que uma das formas de eliminar o pecado é fazendo caridade. Sabemos que uma das formas de eliminar a culpa é confessando para a pessoa que a gente fez mal aquilo que nós fazemos e tentando reparar isso com ela, pedir desculpas. Então tudo isso está sendo passado, tudo isso que a gente conhece de uma forma, digamos assim, porque nossas mães nos ensinaram, por causa do nosso dia a dia, porque nós estamos acostumados a esse tipo de tratos, né, da qual a gente chama de educação, mas são tratos, na verdade eles têm um paralelo simbólico e filosófico que remonta lá ao período dos teatros gregos e até mais anterior, que está sendo mostrado aqui por meio dessa elevação da culpa, que vai ser transformada em benevolência para habitar na morada da sabedoria. E assim elas perderão essa fúria, perderão esse rancor. Significa que Orestes já não tem mais a questão do remorso, e nem a culpa, porque uma vez que você traz o remorso e a culpa para a sua sabedoria, aceita essa condição e se esforça para reparar os danos que você fez, você tende a melhorar essa sua condição psicológica. E essa é a terceira peça, a Eumênides, uma das peças mais famosas das três, né, que é composta por Agamenon, Coéfora e
e Eumênides. Eumênides é a mais famosa, tem uma peça de teatro fantástica, uma ópera fantástica no YouTube, disponível para todo mundo. Se eu não me engano, está em italiano, tá? Mas tem também alemão, para quem fala alemão, tem também inglês, para quem gosta de inglês. Mas que é muito interessante ver. Mas é um tipo de metáfora que se encontra ao longo da literatura por muito tempo. Por muito tempo. Esse encarar a culpa, né? Encarar aquilo que nós fizemos de errado, você vai ter isso na tradição cristã, você vai ter isso na tradição grega, você vai ter isso na tradição nórdica, você vai ter isso na tradição chinesa, vai estar presente em diversas tradições porque são questões universais do comportamento, da mente, da psicologia e do espírito humano. Né? O espírito humano tem as mesmas aflições primordiais na China, no Tibete, no Chile, na África e na Europa. Né? Nós passamos por situações de inveja, de culpa, de remorso, de medo, de angústia, de tédio, solidão. São coisas que são presentes. E essa situação universal, a literatura traz para a gente, os gregos conseguem trazer de uma maneira muito simbólica e muito expressiva questões que nos ajudam a reparar essas questões dentro da gente. Beleza, pessoal? Então essa foi a terceira parte. Agradeço aqueles que ficaram até o final, agradeço aqueles que estão assistindo depois, agradeço aqueles que entraram no meio do caminho e depois vão ficar interessados em ver tudo, e mesmo aqueles que não, o que pegarem, espero que tenha sido de bom proveito a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, pode mandar para mim, eu printo, coloco nos stories, porque é fundamental, tanto para o meu aprendizado, como eu estou falando, eu falo constantemente, eu não sou professor, deixo isso bem claro, algumas pessoas perguntam, na verdade eu sou um autodidata, eu estou estudando, estou compartilhando meus estudos, então todo mundo que traz uma impressão, uma visão, alguma coisa que ela encontra, porque as chaves de leitura podem ser diferentes, agregam e muito, então eu fico muito feliz quando vocês compartilham comigo. Beleza, pessoal? Um abraço, uma boa noite e uma ótima segunda-feira para todo mundo. Tchau, tchau.